Olá, eu sou Cido Assis, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 10 de junho, e eu venho até aqui trazer assim a notícia que saiu ontem, bombástica. A casa caiu para Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, do Ministério Público Federal lá de Curitiba. A casa caiu, a verdade está vindo à tona. A notícia que saiu no site de notícias do Intercept revela a grande farsa da Operação Lava Jato. E eu quero assim passar assim para vocês essa notícia e ao mesmo tempo fazer alguns comentários a respeito, porque aquilo que a gente já vem inclusive denunciando, inclusive desde o período eleitoral, que a gente vem assim insistentemente falando sobre isso, e claro, os outros canais também das chamadas mídias alternativas que vem fazendo a mesma coisa. E sem dizer também que os advogados de Lula têm feito essa denúncia, têm falado das mentiras, têm falado da grande farsa que desses processos e tudo mais, e do envolvimento do Sérgio Moro, né? A tal da imparcialidade que nunca existiu nem com Sérgio Moro e nem com o Ministério Público Federal de Curitiba, de modo especial com esse Deltan Dallagnol. A gente sabe assim da grande parcialidade que sempre houve em tudo isso e do interesse político, o interesse político, ideológico e tudo mais, que estava assim muito claro e muito evidente que era para impedir que o ex-presidente Lula se tornasse candidato à presidência da República e ganhasse as eleições. Vou passar aqui assim, dar uns flashes mais ou menos das notícias que saíram, que é assim, chats privados revelam colaboração proibida de Moro com Deltan Dallagnol. Isso são títulos, inclusive, dos noticiários. Tá? Esse é um título, esse é o outro título. Procuradores da Lava Jato tramaram para barrar a entrevista de Lula por medo que Haddad fosse eleito. Olha só para vocês verem como que foi assim, que tudo foi uma trama, tudo foi tramado. E isso está mostrado, eu vou deixar depois aqui os links para que vocês possam ler. Aqui não tem condições da gente fazer assim toda uma leitura, mas vocês podem pegar depois o link e fazer uma leitura mais detalhada, porque é muito interessante que lá tem porque o que o site fez foi coletar assim gravações que foram feitas de conversas entre o juiz Sérgio Moro, né, que hoje é o ministro da Justiça, e o procurador, que é o Deltan Dallagnol. E, inclusive, lá nas conversas, está muito claro, lá está muito bem demonstrado, assim, as ordens que o juiz Sérgio Moro ia dando a Deltan Dallagnol, né? A interferência, né, do juiz com o procurador, que é do Ministério Público Federal. E assim a gente vai assim percebendo muito claramente que tudo basicamente estava sendo tramado. Tudo foi uma trama. Toda essa Operação Lava Jato foi uma trama. Aí eu vou passar aqui uma leitura para vocês muito interessante, né, que provém do próprio PT a respeito de tudo isso, né, de toda a repercussão dessa farsa. Aí diz assim: mensagens provam que julgamento de Lula foi farsa judicial. As conversas tornadas públicas pelo site The Intercept demonstram a condução antiética e criminosa dos principais atores da Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro e o Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus que eram seus alvos políticos, especialmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da Justiça era o chefe real das investigações, seu tutor e maestro, ferindo as normas da Constituição e do Código de Ética da Magistratura. O antigo responsável pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba rompeu com as normas do devido processo legal, da imparcialidade e da independência do julgador. Moro e os procuradores, liderados por Deltan Dallagnol, conspiraram para fabricar evidências que driblassem a regra do juízo natural, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa. Atuaram abertamente para influir no resultado das eleições presidenciais em 2018. Em uma primeira etapa, para condenar o ex-presidente e torná-lo inelegível. Depois, para impedir que sua voz fosse ouvida pelos eleitores antes do pleito, que foi a proibição lá da entrevista, do ex-presidente Lula. Atuaram como cabos eleitorais de Jair Bolsonaro, que acabou por recompensar Sérgio Moro com um cargo que atualmente ocupa, para a vergonha dos brasileiros e brasileiras que têm compromisso com a democracia. São incontáveis as provas, nos diálogos informados, de que a Operação Lava Jato e os julgamentos de Lula são a maior fraude judicial de nossa história. Uma demonstração inequívoca do que temos denunciado. O sistema de justiça vem sendo manipulado para servir de arma dos setores mais conservadores de nosso país. O restabelecimento da ordem democrática exige a imediata demissão do ministro da Justiça com a responsabilização criminal e a abertura de processos administrativos contra todos os que participaram da conspiração sob seu comando, que também devem ser prontamente afastados de suas funções. O parlamento não pode se calar, então estão sobre a mesa todos os motivos para abrir uma comissão de investigação sobre os delitos da Operação Lava Jato. Exigimos das cortes superiores a anulação dos julgamentos que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sua imediata libertação e o pleno reconhecimento de sua inocência. O combate à corrupção, anseio nacional, não pode servir de bandeira para a ação ilegal, antidemocrática e antipatriótica de um grupo que, por esse caminho, pretende tomar de assalto o Estado. Isso foi em 10 de junho de 2019, Comitê Nacional Lula Livre. E o Supremo Tribunal Federal, que sempre se acovardou, que deixou que as coisas corressem solta no nosso país, como que vai ser agora? Como que vai ser daqui para frente? E eu acabei de ver aqui agora uma notícia da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que ela coloca como título: Conselho do Ministério Público deve investigar Deltan Dallagnol. O Conselho Nacional do Ministério Público deve investigar o procurador e outros que trocaram mensagens agora reveladas pelo site The Intercept Brasil. Minha gente, é isso que eu tinha passar hoje para vocês. Vamos ficar assim bastante atentos. Eu vou ficar assim bastante em alerta sobre esse assunto e passar mais informações das novidades a vocês. Peço que se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu, dê o seu like. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima segunda-feira.